Pessoal, vocês que estão se tornando empresários de verdade, eu sei que tem assuntos que são muito técnicos. Eu não vou explicar tecnicamente para vocês, mas vocês precisam entender o que ele acontece dentro da sua empresa. Um exemplo é esse tema, depreciação. Você já deve ter ouvido falar esse termo, depreciação. É quando algo de valor, algum bem, perde o valor pelo tempo, né? Existe depreciação, existe amortização, quando é um bem intangível. O que é bem tangível? Um bem corpóreo, aquele bem que você pega. Por exemplo, um computador. Você pega o computador, ele existe, então ele deprecia. Mas às vezes você tem uma marca e patente, né? Um registro de uma marca, que é um bem intangível. E ela perde valor dependendo da situação. Esse perder valor não chama depreciação, mas chama amortização. Mas o efeito é o mesmo. Mas vamos no exemplo mais comum. Um carro, um veículo. Você compra um carro, né, na pessoa jurídica e aquele carro custa, sei lá, qualquer valor que você pensar aí, no seu caso. Com o tempo, aquele carro na contabilidade, em 5 anos, vai estar valendo zero, nada, em 5 anos. Mas aí é o que a gente chama de depreciação. Ele deprecia 20% a cada ano. Então, em 5 anos já não vale nada. Só que no mercado não é assim. Não é? A tabela FIP e outras coisas, não acaba o valor em 5 anos. Talvez até aumenta o valor. Aí vem um problema interessante. Pode aparecer o que a gente chama de ganho de capital. O que é o ganho de capital? Primeiro você saber a depreciação, né? Eu tinha um carro que fiquei com ele 6 anos. Então, na contabilidade, ele vale zero. Se eu vender ele a qualquer valor, eu vou pagar o imposto de renda sobre aquele ganho de capital. Tem uma conta para fazer, mas o que eu quero que você foque é a depreciação, porque cada bem, dependendo do bem, máquinas e equipamentos, uma coisa que não se deprecia é lote, tá? Lote, a terra nua não, mas benfeitoria sim, tá? Tem um tempo para acabar o valor contábil, e aí você precisa ficar ligado. Muita gente pergunta assim para mim, Paulo, é interessante ou não comprar um carro na pessoa jurídica? De cara é porque você tem um desconto que a física costuma não ter. Mas não é negócio você ficar muito tempo com o carro na jurídica. Se você ficar 5 anos com o carro na jurídica, ele vai estar valor zero, valor depreciado, né, totalmente, o valor igual a zero. Qualquer valor que você vender, você vai pagar o ganho de capital, que é 15% sobre o ganho. E na física não teria isso. Então, comprar o carro na jurídica top, ficar com o carro na jurídica, não. Ok? Então, só para dar um exemplo. Por que isso, Paulo? Por conta da depreciação. E algo mais importante ainda, quando você faz a precificação do seu produto, nós vamos falar de precificação em outra aula, você precisa considerar a depreciação. Por exemplo, eu vou prestar serviço para tirar foto. Então, eu preciso colocar todos os meus custos fixos, variáveis, viagem, etc e tal, mas também o percentual da depreciação do equipamento. Senão, daqui a X tempo, o equipamento acaba e você não tem dinheiro para comprar outro. É só mais um exemplo, fique conosco que tem muito mais assunto por aí.